Entendendo as proteínas em 5 minutos. Se bioquímica sempre foi um calo para você em conhecer e compreender os principais componentes orgânicos, agora não vai ser mais, porque eu vou te passar o que você precisa saber em apenas 5 minutos para você já sair desse vídeo e conseguir aplicar em questões reais e ver que isso funciona de verdade, tá bom? Então, o que é que você precisa conhecer sobre os compostos bioquímicos conhecidos como proteínas para resolver as questões e modelos de questões do Enem? Olha só, já vem comigo aqui para você conseguir entender. Quando a gente pensa na bioquímica das proteínas, a gente precisa entender os três pilares principais de referências que você precisa ter para resolver as questões. Quais são eles? Composição, classificação e funções. A composição é a base de tudo, tá bom? Porque quando você entende do que uma coisa é feita, você entende como ela funciona. Olha só, se você já tirou sua carteira de motorista, certamente quando você estava lá nas aulas teóricas chatíssimas que você tem que aprender, passar para fazer aquela prova teórica para poder conseguir chegar nas práticas, que é onde você aprende a dirigir, você tem um momento ali onde você aprende sobre a composição do carro. Você vai entender sobre quais são as partes do motor, o que é que você precisa olhar nos indicadores ali, tipo temperatura, quantidade de água, quantidade de gasolina, né, rotações do motor, como é que os pistões funcionam, e você vai entendendo ali, mesmo que você não seja um mecânico, mas você vai entender que para passar a marcha você precisa pisar na embreagem, porque a embreagem ela vai te ajudar a engrenar a determinada marcha ali no motor para aumentar a velocidade ou não dos pistões. Você vai entender que a gasolina vai ser queimada ali para produzir força para os pistões funcionarem, promover tração nas rodas e assim por diante. Você vai começando a entender como é que as coisas funcionam, por mais que você não vá ser um mecânico ou uma mecânica de carros, mas você começa a entender como ele funciona. Então, entendendo a composição da proteína, você vai entender basicamente como ela funciona ou como ela é formada, por exemplo. E aí, qual é a base de composição da proteína? A base de composição da proteína, que é a sua unidade fundamental, o que é uma unidade fundamental, professor? É quando você começa a desmembrar ali determinada coisa até que você chegue na parte última, ou seja, aqui, dali eu não consigo tirar mais, tá certo? Então aquilo ali é a parte fundamental. E, por exemplo, eu vou desmontando lá o computador até chegar na placa-mãe. Ela é a parte fundamental. A mesma coisa acontece com o aminoácido. Se você for desmembrando um aminoácido, você vai chegar lá finalmente no, ou se você desmembrar uma proteína, desculpa, você vai chegar finalmente lá no aminoácido. Ele é a unidade fundamental que compõe a proteína. E o que é um aminoácido? Ele é composto por um carbono central que é classificado como um carbono quiral. O que é esse carbono quiral? É aquele carbono lá da química que vai apresentar isomeria óptica, ou seja, esse carbono e aquilo que está em volta dele pode ser reposicionado de diferentes formas a criar diferentes propostas ópticas visuais daquela mesma molécula, tá? Então, isso daí é uma característica por causa da presença desse carbono. E esse carbono tem essa característica porque as quatro ligações que ele faz estão relacionadas a quatro ligantes diferentes. Então, você vai ver que tem um hidrogênio, na outra ponta eu tenho um derivado de amina aqui, que é justamente esse composto de nitrogênio, e esse derivado de amina nada mais é do que o que nós chamamos de grupamento amina do aminoácido. É por isso que ele se chama aminoácido, meu querido. Ó, o grupamento amina está aqui, então o nome já está metade completo aqui. Ó. Amino, grupamento amina. E lá em cima a gente vê o grupamento carboxílico, tá certo? Que é o ácido carboxílico, lembrando lá das funções orgânicas da química. E esse grupamento carboxílico, que é o grupamento ácido, vai dar o restante do nome. Então, ele é um aminoácido porque duas ligações que o meu carbono central faz, uma delas é com o grupamento amino e outra é com o grupamento carboxílico, ácido carboxílico, tá? A gente vai ter aqui também, na base, um radical, que é uma cadeia carbônica que vai ser responsável pela identidade do aminoácido. Então, cada aminoácido tem um radical específico. E esse radical lhe dá as suas características, suas afinidades, suas polaridades e assim por diante. Quando a gente pensa nesse grupamento carboxílico e esse grupamento amino, são eles dois que estarão reagindo entre si para promover a construção das cadeias de aminoácidos. As cadeias de aminoácidos são as minhas proteínas. Então, quando eu começo a encadear aminoácidos, eu estou formando proteínas. E como é que acontece? O grupamento amina de um outro aminoácido, ele vai encaixar, ele vai conectar com esse grupamento amina ou com esse grupamento carboxílico do outro aminoácido.
Então, esse grupamento amina vai estabelecer uma conexão com esse grupamento carboxílico. Este tipo de ligação é o que nós chamamos de ligação peptídica, porque eu estou conectando dois aminoácidos e, portanto, formando um peptídeo, ok? Ficou claro para você? E a partir daí, a gente começa a classificar as formações de cadeias proteicas. Por quê? Quando eu começo a encadear aminoácidos, esse azão azinho aqui não é da genética, tá? É sobre aminoácidos. Quando eu começo a encadear esses aminoácidos, eu posso quantificar esses aminoácidos. Então, com base nessas quantidades, eu consigo classificar as minhas proteínas. Então, o nome da minha proteína, geralmente, ou a classe que ela vai pertencer, ela vai estar associada ao número de aminoácidos mais o sufixo aí, peptídeo, tá? Então, se eu tenho ali dois aminoácidos conectando, naquele caso que eu mostrei para vocês, eu tenho, portanto, um dipeptídeo. Se eu conectasse três aminoácidos, eu teria, por sua vez, um tripeptídeo, ok? Se eu fosse conectando vários aminoácidos, eu teria aí tetrapeptídeos, pentapeptídeos, até que eu atingisse o grau de não precisar mais contar esses aminoácidos, porque eu cheguei na classe das grandes cadeias proteicas, que nós vamos classificar meramente como polipeptídeos, ok? Esses polipeptídeos vão estar relacionados diretamente aí com as funções proteicas que nós vamos perceber. Então, as proteínas, em seus variados tamanhos, suas variadas organizações e interações, elas vão apresentar funções muito específicas. Nós temos proteínas que têm função estrutural, que vão estar ali formando verdadeiros arcabouços para conferir estruturação a determinados componentes ou determinadas funções estruturais em organismos, seres vivos e determinados papéis. A gente vai ter uma das principais funções que o Enem ama cobrar, que é a função enzimática. Se você tem dor de cabeça com relação à função enzimática, comenta aqui embaixo, porque aí, com a sua adesão, eu vou gravar esse vídeo também de bioquímica enzimática, tá certo? Sobre enzimologia. Então comenta aqui embaixo se você também quer essa aula sobre enzimas, eu vou adorar saber e ouvir. Já vou ler, assim que terminar esse vídeo aqui, os comentários, tá? Então olha só, hormonal é outra função também, tá? Que é uma função de sinalização, onde a proteína vai funcionar como um mensageiro químico para regular ou modular determinados processos fisiológicos. Essa função enzimática ela é uma função catalisadora, tá? A enzima ela está favorecendo a aceleração de uma determinada reação, tá? Além disso, a gente vai ter função de defesa. Lembra lá dos anticorpos. Anticorpos são proteínas que têm função de proteger o seu organismo, de expulsar ali os micro-organismos invasores. A gente vai ter função de transporte, lembra das proteínas da membrana que transportam componentes do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa. Temos a função energética, que não é uma função primordial da proteína, porque ele tem uma, como é que eu posso dizer? Ele tem um viés energético, ele pode ser utilizado como fonte de energia, mas não é o principal. Antes de utilizar a proteína como fonte de energia, a gente utiliza carboidratos em primeiro lugar, lipídios em segundo lugar, e aí se não tiver nenhum dos dois, a gente vai ter essa terceira escala, né, de prioridade, que é a das proteínas. Então ela tem um potencial energético, mas não é a sua finalidade principal. E tem a finalidade ou função nutritiva, né, onde as proteínas vão fornecer, né, material para a construção, né, especificamente. Então essa função nutritiva é muito importante, tá bom? Então aqui a gente tem um compêndio de 3 pilares específicos que vão te dar um panorama para resolver toda e qualquer questão abordando o conteúdo de proteínas. Se estudar assim, dividido em pilares que são abordados em modelos, faz sentido para você e te ajuda a entender melhor a bioquímica, que é um calo gigantesco para muitos alunos, quero deixar aqui para você nada mais nada menos do que 15 dias da plataforma da mentoria de graça, para você sair dessa aula e imediatamente ir lá para o meu módulo de bioquímica estudar a parte de proteínas, entender sobre tudo que exige o Enem com relação a esses modelos de questões e nunca mais errar conteúdos de bioquímica depois de assistir essas aulas. Então resgata esses 15 dias de acesso, clica nesse link e depois você me agradece, beleza? Cheiro no teu coração, ama a biologia e até o próximo vídeo. Valeu!